Salve, salve, turma aí. Então vamos que vamos, hein? Continuando então agora o nosso estudo, agora que a gente já deduziu aqui, né? No finalzinho da aula passada a gente concluiu aqui com a dedução da lei de, da lei de Stevens, não é isso? Ou chamado também princípio fundamental da hidrostática, que fala para a gente basicamente que a diferença de pressão entre dois pontos está associada ao desnível vertical que esses dois pontos têm. Então, ρGH é assim que a gente calcula a pressão, beleza? Em fluidos, claro. Lembra que no fundo, tá, pessoal, a gente está calculando pressão em fluidos, alguém poderia perguntar, então assim, né, algumas coisas para a gente discutir aqui, né? O tempo inteiro a gente está usando aqui a ideia, né, que foi usado aqui, né? No lugar de força, a gente colocou o quê? Pressão vezes área. Então, enfim, aquela definição é uma definição geral, a definição de que a pressão, né, é igual a força por unidade de área. Mas aí aconteceu uma mágica muito legal aqui, que é justamente o fato desses fatores áreas cortarem. Então, corta uma área aqui, aí aparece uma área dividindo lá embaixo. Mas que também acaba cortando quando eu reescrevo a massa usando a densidade. Então, a área, ela não aparece. Isso é muito interessante, né? Apesar da pressão ser força por unidade de área, em qualquer ponto que eu pegar um fluido, a pressão naquele ponto vai ser simplesmente o quê? ρGH. Beleza? Então, a pressão ali vai ser a pressão num ponto mais acima. Então, a gente pode escrever assim, ó. Chamar esse ponto aqui de ponto B, esse ponto aqui de ponto A. O que a lei de Stevens está falando, só para a gente recapitular, né? É que a pressão em B, no ponto mais fundo, é igual a pressão em A mais ρGH. H representa esse desnível vertical aqui. Então, tanto faz o que eu vou colocar ali, beleza? Como assim que eu vou colocar ali? Então, por exemplo, eu poderia pegar no fundo do recipiente e colocar, sei lá, uma bola pequena ou uma bola grande, ou seja, as duas têm áreas diferentes, né? Áreas da superfície lateral diferentes. Alguém poderia pensar, como tem áreas diferentes, isso significa que a pressão vai ser diferente. Não, a pressão é uma propriedade somente daquele ponto do fluido, isso que é interessante. Por quê? Porque a força que está lá vai depender da área, de modo que essa área simplifica. Isso significa fisicamente esse corte que a gente faz da área. Por isso que a gente estuda pressão em fluidos, né? Que é uma propriedade somente do ponto. É óbvio que a força que vai ser sentida por alguém que está ali vai depender da área dessa pessoa ou da área desse objeto, mas a pressão não. A pressão é uma propriedade apenas do ponto e depende única e exclusivamente do nível em que eu me encontro. Claro, depende também, né, da gravidade, que a gente supõe que é uma constante, né, se a gente estiver na superfície da Terra, e da densidade do fluido, que também é um valor constante. Beleza, então de modo que dentro de um mesmo fluido, o que vai mudar, o que vai alterar o valor da pressão é só esse ΔH. Tudo bem? Então beleza, então vamos ver alguns exemplozinhos, até simples, só para a gente se familiarizar com essa ideia. Então, por exemplo, se eu pegar uma bacia dessa aqui, um aquário, que seja, tem um certo fluido de densidade ρ, vamos comparar o valor das pressões desses diferentes pontos. Então, o que a gente sabe de cara, pessoal? Que a pressão em 4, por exemplo, vou começar lá embaixo, a pressão em 4, necessariamente ela tem que ser o quê? Igual à pressão em 5. Por quê? Igual à pressão em 5. Porque os dois caras estão no mesmo nível, é aquela propriedadezinha da qual a gente já desconfiava, que a gente destacou aqui, ó, tá aqui, pontos no mesmo nível horizontal suportam a mesma pressão, lembra disso? Está contido na lei de Stevens isso. Então, pontos que estão alinhados, pontos no mesmo nível, para um fluido em equilíbrio, lembra que a gente está sempre em hidrostática, suportam a mesma pressão. Posso dizer, por sua vez, que esses dois valores de pressão aqui, ó, em 4 e 5, eles são maiores do que a pressão em 3. Por quê? Porque são pontos que estão na profundidade maior. Quanto maior a profundidade, maior a pressão. Mesma coisa, posso falar que a pressão em 3, certamente, também ela é maior do que em 1, que por sua vez é igual à pressão em 2, né? Uma vez que eles estão no mesmo nível. Então a brincadeira é essa, pessoal. Retas horizontais, como que importa, né? Para a variação de pressão, é só o ΔH, é só o desnível vertical, a gente fala que retas horizontais são isobáricas, né? São linhas de mesma pressão. Então essa reta aqui, ó, horizontal, que pega 1 e 2, isso aqui é uma isobárica. Beleza? Isobárica. Curiosamente, né? Não tão curiosamente, depois a gente vai chegar nesse nível de profundidade do nosso estudo, essa isobárica ela vem a ser também uma equipotencial, concorda? Olha só, a linha de ação do campo gravitacional é equipotencial de quê? Estou falando de energia potencial gravitacional, né? A linha de ação do campo gravitacional é perpendicular a essa superfície, tal como acontece na eletrostática, né? A linha de campo elétrico é perpendicular à superfície equipotencial. Ou seja, a gente vai ver depois que tem uma conexão entre o ρGH com energia. Mas por enquanto só estou destacando isso. Então beleza, eu posso dizer também aqui, ó,
Qualquer reta horizontal no fundo, né, pessoal? O que é uma reta horizontal? Uma reta horizontal significa que está no mesmo nível, não tem ΔH, não tem diferença de altura na vertical. Então ela vai ser uma isobárica, beleza? Vai ter a mesma pressão. Então isso aqui é uma outra isobárica. Só que uma isobárica de maior pressão, essa daqui, né? Beleza. Tranquilo, falar, tá, beleza, não tem muito segredo isso aqui não, né? Então isso aqui é só pra gente extrair uma primeira análise do significado, né, da informação contida naquela equação da Lipschitz. Beleza? Ok. Vamos lá, vamos avançando um pouquinho. Vamos falar disso aqui, vasos comunicantes. Bom, como é que a gente pode justificar esse princípio dos vasos utilizando aquela equação, a lei de Stevens? Bom, vamos supor que eu comece a encher isso aqui de um certo fluido, pessoal, e digamos, sei lá, você não sabe, vamos supor, fazer tipo uma prova por redução absurda, né? Suponhamos que no equilíbrio, por exemplo, a coisa fique, sei lá, mais ou menos assim, ó, esse cara fica aqui nesse nível. Então vamos lá, ó. Sei lá, digamos que o cara de lá fica alinhado no mesmo nível. E sei lá, digamos que no equilíbrio esse cara ficou com uma profundidade um pouquinho maior. Então aqui, ó, sei lá, no equilíbrio a coisa ficou assim. Você falou, não tem como esse trem ficar assim no equilíbrio, não? Será que tem? Bom, sei lá, vamos supor que tenha como. Suponha que isso aqui é o que aconteceu, beleza? Vamos tentar provar por redução absurda que isso não pode ocorrer. Por quê? Bom, o que significa, pessoal? Mais uma vez, né, vamos evocar a situação. A gente está sempre na situação de equilíbrio. Sempre na situação de quê? De hidrostática. O fluido tem que estar parado. Beleza? O que significa esse equilíbrio, pessoal? Por exemplo, esse equilíbrio é uma grandeza que aparece muitas vezes na física, né? Você tem equilíbrio térmico, equilíbrio eletrostático, igualdade potencial, né? Então aqui, ó, sempre que a gente fala de equilíbrio, vamos até destacar essa palavra aqui, ó. Equilíbrio térmico. Beleza? Equilíbrio térmico significa que não tem diferença de temperatura. Bota dois corpos em contato, eles estão trocando calor. Quando que eles atingem o chamado equilíbrio? Quando não tem mais diferença de temperatura. É a diferença de temperatura que gera o fluxo de calor, não é isso? Se eu falo de elétrica, né? Se eu falo de eletricidade. O que significa o equilíbrio? Quando não tem o quê? Diferença de potencial. Então aqui, ó, VA, B, Z. Então, coloca em contato dois corpos A e B. Eles vão trocar a carga até o quê? Até o potencial de A ser igual ao potencial de B. Então, não tem diferença de potencial. A diferença de temperatura gera movimento de energia. A diferença de potencial gera movimento de carga. E aqui, quando a gente fala de hidrostática, equilíbrio hidrostático, pessoal, na hidrostática pra gente, o equilíbrio vai ser o quê? Hidrostático. Vai ser não ter diferença de pressão. Do mesmo jeito que diferente temperatura gera movimento de energia, diferente potencial gera movimento de carga, a diferença de pressão gera movimento de fluido. Sim ou não? Então, por exemplo, se eu pegar no fundo aqui desse recipiente, pessoal, vou chamar esse ponto aqui de ponto A. Pode ser? E vou chamar, por exemplo, esse ponto aqui de ponto B. Vou analisar só esses dois porque são os que estão em níveis diferentes. Não é isso? O que eu sei? A pressão no fundo do recipiente A, digamos assim, né, do ramo A, tem que ser igual à pressão no fundo do ramo B. Né? Lembra que esse formato estranho eu estou desenhando só para a gente, na verdade, já se familiarizar com a ideia que, independente do formato, a pressão depende apenas da altura. Tudo bem? Aí olha que curioso, pessoal. A gente chega e fala, tá, então eu tô aqui, se é equilíbrio, não posso ter diferença de pressão. Então, se a pressão, por exemplo, aqui no fundo do recipiente A fosse maior do que em B, então eu ia ter fluxo de fluido, ou seja, seria hidrodinâmica, não seria hidrostática. Então, ia quebrar nosso pressuposto de que o fluido está parado. Ou o contrário, se a pressão em B é maior do que em A, então aqui, ó, tem uma certa pressão aqui no ponto A, só que em B eu tenho uma pressão muito maior. Isso vai acarretar o quê? Um movimento de fluido de B para A, de modo que o nível em B diminua e o nível em A suba até atingir o equilíbrio. Agora você já entendeu, nesse equilíbrio ele vai acontecer quando, pessoal? Então, para ter equilíbrio hidrostático, diferença de pressão tem que ser zero, lá no fundo do recipiente. Beleza? Delta P é zero, ou seja, a pressão no fundo do ramo A tem que ser igual à pressão no fundo do ramo B, porque onde tiver maior pressão vai ter fluxo de fluido, não é hidrostático, ok? Beleza, mas a pressão lá em A, ela seria ρGHA. A pressão em B seria ρGHB, né? HA seria isso aqui, a altura do nível do recipiente A, e HB seria isso aqui. Você já está vendo que não vai dar certo, né? Só vai ter equilíbrio quando o que acontecer? Olha que importante. O G corta, tranquilo. Opa, G. Isso aqui é mega importante. O Rho corta, pessoal. Então, pera aí. A densidade corta porque eu estou falando de um mesmo fluido, né? A água aqui, o fluido que for, né? É o mesmo fluido ao longo do recipiente. O que eu acho? Eu acho que o equilíbrio ele só acontece quando HA é igual a HB.
Esse é o tal do princípio dos vasos comunicantes, né? Quando você monta um sistema desse aqui, então aqui, ó, as alturas têm que ser iguais para que haja equilíbrio, lembrando o significado nosso aqui de equilíbrio, né? Equilíbrio térmico é uma coisa, elétrico é outro, eletrostático, né? Hidrostático é outro, beleza? Então, para que a diferença de pressão seja zero, eu preciso que os dois caras estejam na mesma altura. Então, isso aqui realmente não vai acontecer. Então, aqui, ó, vamos desmanchar esse cara. O equilíbrio, de fato, vai acontecer quando, que vamos desenhar de novo, o nosso ramo, beleza? Quando os níveis, né, as alturas forem iguais. Então, de fato, o equilíbrio vai acontecer aqui, nessa situação. Se eu tivesse naquela situação, né, aqui eu tenho uma alturinha a mais, então a pressão seria maior. Então, vai ter o quê? Fluxo de fluido de B para A, da maior pressão para menor pressão, até o quê? Até atingir o equilíbrio, que significa o quê? Quando as pressões se igualam, ou seja, quando os níveis se igualam. Então, é assim que fica a ideia dos vasos comunicantes, né, pessoal? Ficam todos alinhados no mesmo nível. Como é razoável a gente esperar, a gente só está justificando isso aqui usando a lei de Stevens, né? Pra gente treinar um pouco, beleza? Agora presta sua atenção. Eu não estou dizendo, pessoal, que se eu tiver dois fluidos assim se comunicando, para que haja equilíbrio, necessariamente eles têm que estar na mesma altura, né? Eu posso ter, e é o próximo exemplo aqui, né? Eu posso ter fluidos distintos. Ah, se eu tiver fluidos distintos, aí as alturas não necessariamente vão ser iguais. Olha aqui, tem uma diferença de altura. Por quê? Porque a condição de equilíbrio não é ter a mesma altura. Por isso que eu destaquei isso aqui. A condição de equilíbrio térmico é o quê? Não ter diferença de temperatura. É a diferença de temperatura que gera o fluxo do calor. Não é isso? A condição para ter equilíbrio elétrico é não ter diferença de potencial. E a nossa condição para ter equilíbrio hidrostático é não ter diferença de pressão lá no fundo do recipiente. Nesse caso em que eu preencho um recipiente com um mesmo fluido, com uma densidade a mesma, esse ρ corta. Então, ter ter pressões iguais significa ter alturas iguais, mas esse aqui é um caso particular. Se eu tivesse fluidos diferentes, cada um ia ter um ρ, não necessariamente esse ρ ia cortar. Então, para ter pressões iguais, não necessariamente eu teria que ter alturas iguais. Então, presta atenção, hein? Não é sempre que você precisa de colunas de mesmo tamanho do fluido para gerar a mesma pressão. Depende se eles são fluidos diferentes. Que é exatamente o quê? O próximo exemplo aqui, ó, tenho dois fluidos distintos em equilíbrio hidrostático, como sempre, tudo nosso aqui nesse módulo, né, vai ser no próximo, é a situação de hidrostática. Então, olha só, eu pego, pessoal, e te dou alguns dados aqui, ó. Então, eu vou dizer que você tem aqui um fluido de densidade ρA, e você quer descobrir, e normalmente a gente usa esse experimento para medir a densidade do fluido, você quer descobrir a densidade B do fluido do outro lado ali. E você sabe, pessoal, que esse... Vamos colocar alguns valorzinhos aqui, ó. Vamos chamar isso aqui, ó. Pegar dois tamanhos aqui, destacar pra gente. Beleza. Você consegue medir esses dois tamanhos aqui, colocar de verde, ó. Vamos dizer que isso aqui vale X, isso aqui vale Y. Pode ser? Então, imagina só, você pega um tubozinho desse em U, né? Joga dois fluidos, então você joga, por exemplo, digamos que você quer conhecer a densidade desse cara, tá? Beleza. Então, você pega um fluido de densidade que você conhece, ρA, fluido vermelho, joga ele com o fluido de densidade desconhecida lá dentro. Espera entrar em equilíbrio. Então, a coisa vai se movimentar um pouco e tal, mas depois que entrou em equilíbrio, ficou parado, você pega e mede essas distâncias, x, y, você pega uma régua e consegue medir isso, sim ou não? Beleza. Como que utilizando isso você consegue determinar a densidade desse fluido? Então, eu estou te dizendo que esta é a situação de equilíbrio hidrostático. Primeira coisa de cara, tá, pessoal? O fato de um ramo, desenhei de propósito aqui, ser bem mais largo que o outro, ter, digamos, né, uma área da seção transversal bem maior, não faz a menor diferença. Por quê? Porque nossa formulinha de pressão é o quê? É ρGH. Né? Então, tanto faz a área, depende só da altura da coluna de fluido, ok? Beleza. Então, por exemplo, o que significa eu ter equilíbrio aqui, né, pessoal? Eu ter equilíbrio significa eu pegar dois pontos aqui, ó, vamos pegar lá embaixo, ó, no fundo do recipiente, então, como sempre. Chamar esse ponto aqui de ponto 1, por exemplo, e aí vou pegar lá no fundo do recipiente do lado de cá, vou chamar esse ponto aqui de ponto 2. O que eu sei, pessoal? O equilíbrio hidrostático, como é que a gente traduz isso matematicamente? Eu vou falar que as pressões no fundo do recipiente têm que ser iguais. P1 tem que ser igual a P2. Se o P2 fosse maior, ia ter o quê? Ia estar empurrando o fluido para cá. Então, ia mudar os níveis, não seria hidrostática. Hidrostática é isso, não tem diferença de pressão. Tranquilo, pessoal? Beleza. Bom, olha que interessante isso, né? Isso já possibilita a gente desconfiar qual fluido que é mais denso. Qual fluido você acha que é mais denso, pessoal? Olha para você ver, vamos começar a subir desse lado e começar a subir desse lado também. Vamos subir, por exemplo, até aqui, ó.
esse ponto aqui, que também vai ser uma isobárica, ok? Isso aqui também vai ser uma isobárica. Por quê? Se a pressão em 1 é igual a pressão em 2, o que eu fiz do lado esquerdo? Eu subi uma alturinha aqui, ó, Z, no fluido azul, né? O que eu fiz do lado direito? Mesma coisa, eu subi a mesma altura Z no mesmo fluido azul. Se eu subir a mesma altura, lembra aqui, né? Pressão é ρ, G, H. Se eu subir a mesma altura ao longo de um mesmo fluido, mesma densidade, como G é uma constante, né, pessoal? Isso significa que eu subi, que a variação de pressão sofrida foi a mesma. Beleza, então eu poderia falar que P1 é igual a P2, ou se eu preferisse, né, eu poderia falar aqui, ó, chamar esse ponto de 3 e de 4, tá? Poderia falar simplesmente que P3 é igual a P4. Funciona também, beleza? Ok, aí olha que interessante, se P3, a pressão em 3 é igual a em 4, qual fluido que você acha que é mais denso? É o azul, né, pessoal? De cara eu já sei que é o azul. Por quê? Porque eu precisei, olha só, a pressão em 3 é igual a pressão em 4. Eu precisei de uma coluna menor de fluido azul para equilibrar, para gerar uma pressão que é igual a em 3. Eu precisei de uma coluna bem maior, bem mais alta de fluido vermelho para gerar a mesma pressão, né? Se pressão é ρ, GH, os dois caras estão gerando a mesma pressão, o cara que gera a mesma pressão com uma altura menor é porque ele tem que ter o quê? Densidade maior para gerar o mesmo P. Beleza? Faz sentido? Então, de cara, eu já sei que o fluido azul ele tem que ser mais denso. É uma informação qualitativa que a gente consegue extrair. Mas, ok, vamos desenvolver nossa conta aqui do equilíbrio hidrostático. Então, pressão em 1 é igual a pressão em 2. Vou colocar até aqui embaixo, que acho que ele vai ficar meio apertado. Então, tá. Então, a conta é a seguinte, pessoal. Deixa eu colocar aqui, ó. P1 é igual a P2. O que seria a pressão em 1, pessoal? Bom, a pressão em 1 tem algumas parcelas que eu teria que computar no fundo do ramo 1 aqui, né, do recipiente. A pressão em 1 seria essa pressão dessa coluninha de líquido azul, mais essa pressão dessa coluninha de fluido vermelho. Então, seria um ρB, que é o cara azul, ρB GZ. Então, vamos escrever isso? Então, seria ρB GZ. Então, é essa pressão dessa coluna de fluido azul, mais essa coluna de altura x mais y do fluido vermelho, que é, então, ρA G x mais y, mais ρA G x mais y, beleza? Então, isso que eu escrevi, P1 igual a P2, beleza. Isso tem que ser igual a pressão no ponto 2. A pressão no ponto 2 é o quê? É essa coluna toda, né, pessoal, de fluido azul, que é ρ, G, H. E o H aqui total pra gente vale quanto? Vale x mais E, concorda? Beleza, essa seria a altura. Então, ρGH, ρB, G vezes H, e o H seria X mais E. Então, é isso que eu escrevi, pessoal. Então, eu estou escrevendo que a pressão em 1, que seria, então, esse termo todo, tem que ser igual à pressão em 2, que seria esse termo todo. Olha que bacana, poderia cortar já a gravidade, mas eu não vou cortar de imediatão. Vou só abrir essa continha, só para você enxergar um negócio. ρB, GZ, mais, vamos deixar assim, ρA, G, x mais y, isso tem que ser igual a ρB, Gx, mais ρB, Gz. Olha que interessante que acontece aqui, pessoal. Esse termo, aqui, ó, ρB, Gz, ele aparece dos dois lados, ele corta. O que significa fisicamente ρB, Gz? ρGH é uma pressão. Então, ρB é a pressão do fluido B de uma coluna Z. Então, peraí. É isso aqui, né? O que é a coluna Z? A coluna Z é essa coluna, turma. Por que cancelou? Porque quando eu igualo pressão em 1 igual a pressão em 2, é aquilo que a gente tinha discutido. Esse termo, opa, aqui, ó. Esse termo que aparece aqui, pessoal, essa coluna de fluido azul, ela está do lado esquerdo, tanto quanto está também do lado direito. Então, esse termo acaba cortando. Quando eu igualo a pressão aqui com a pressão aqui, essa coisa, vamos dizer assim, que é comum, ela acaba simplificando. Por isso que eu falei que, se você preferisse, você poderia escrever direto que a pressão em 3 é igual à pressão em 4. O que você está fazendo? Você está eliminando coisas comuns numa equação que você está igualando. Isso significa, matematicamente, esse corte aqui, né? ρB, Gz. Essa pressão de altura Z do líquido azul é comum aos dois ramos no fundo do recipiente, tanto em 1 quanto em 2. Inclusive, o que está escrito agora nessa equação? Nessa equação, se você for perceber, o que é isso? ρA, G, x mais y. Então, vamos lá. X mais y é essa altura e ρA é a densidade do fluido vermelho. Então, ρA, G, x mais y é a pressão em 3. Olha que interessante. Essa equação, só caso vocês queiram, né? Isso aqui está falando que a pressão em 3 é igual à pressão em 4. ρB, Gx. O que é ρB, Gx? X é essa alturinha que está aqui. ρB é o fluido azul, então eu estou falando que essa pressão, ρB, Gx, a pressão dessa coluna aqui, ou seja, a pressão no ponto 4,
tem que ser igual à pressão no ponto 3. É isso que a gente está escrevendo. Faz sentido ou não? P3 igual a P4, que foi então o que a gente conversou. Né? Para falar que há equilíbrio, posso falar que P1 é igual a P2, seria, vamos dizer assim, um jeito mais completo, né? A pressão no fundo do recipiente é igual. Mas eu também poderia, numa boa, escrever P3 igual a P4, porque a gente estaria simplesmente eliminando um elemento em comum nos dois caras. Tudo bem? Beleza, então só para a gente ir abordando as coisas aqui. Mas ok, isso aqui é só para te mostrar que é análogo escrever essas duas coisas aqui, mas beleza, o que vai interessar para a gente é desenvolver essa equaçãozinha aqui agora, tá? Então vou reescrevê-la aqui, ó, ρA, G, x mais y, tem que ser igual a ρB, G, x. Beleza, pessoal, então olha só, o G foi embora, o que a gente queria era o ρB, então daqui ele sai. Então a densidade do fluido B é igual à densidade do fluido A vezes x mais y dividido por x. Não é isso? Então tá aqui. Conseguimos fazer o que a gente queria. Experimentozinho simples de tubo em U. Eu consegui determinar aqui, ó, a pressão num fluido que eu desconhecia. Consegui determinar a pressão do fluido, desculpa, a pressão não, a densidade, né? A densidade do fluido B, conhecendo a densidade de A e medindo com uma régua aqueles desníveis, X, Y e tal, né? Ok. Só um detalhe. Vamos ver se de fato está de acordo com o que a gente esperava, né? Conforme a gente esperava, o ρB tem que ser maior do que o ρA. A densidade do B é maior, né? O azul é mais denso e de fato é verdade. Uma vez que esse fator x mais y dividido por x é maior do que 1, né? X mais y é naturalmente maior do que x. Quando eu divido por x, isso fica maior do que 1. Então, realmente, isso aqui fica valendo. Ok? Beleza, turma. Então, primeiros exemplos, só a gente treinando de levinho, como é que a gente aplica a equação, a lei de Stevens, né? Como é que a gente interpreta as informações contidas nela. Ok, espero que tenha ficado tranquilo. Na próxima aula eu vou selecionar algumas questõezinhas, talvez, do próprio ITA, para a gente ver como é que cai na prova. Mas, assim, as informações contidas na equação são essas, nesses 3 exemplos, por mais simples que eles sejam, tá boa parte das coisas mais importantes que a gente tem que dominar e saber fazer. Beleza? Então, a gente se encontra na próxima aula. Obrigado pela atenção e até já.